coloca como algo muito especial no mundo atual. Isto porque, se nós formos considerar as principais causas de morte em todo o mundo, com exceto da África subsaariana, as doenças cardiovasculares representadas pelo derrame cerebral, o acidente vascular cerebral, e pelo infarto, essas doenças têm uma razão muito em comum e um fator primordial da sua evolução, que são os conhecidos fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? É primordial lembrar que o primeiro deles é indiscutivelmente o histórico familiar. Devemos considerar que aproximadamente 25% das pessoas que sofrem de um infarto ou de um derrame cerebral têm um histórico familiar positivo. Ou seja, um pai, um irmão, um avô que experimentou a mesma doença durante o curso da sua vida. E o histórico familiar se torna ainda mais importante quando o indivíduo da sua família sofreu um infarto ou um derrame em idade precoce, por exemplo, aos 40 anos de vida. Além do fator familiar, que é altamente relevante e que por si só já justifica uma prevenção precoce, nós temos fatores amplamente conhecidos que aumentam a incidência dessas doenças. Quais são esses fatores? De largo, e principalmente na população brasileira, a hipertensão arterial. Ou seja, pressão alta é um fator altamente relevante para as doenças cardiovasculares. O segundo fator muito relevante na nossa população é o tabagismo. O fumo está relacionamento direto com tanto o risco de infarto, de derrame e inclusive o câncer de pulmão. Um outro fator que chama a atenção na população brasileira é a dislipidemia, ou seja, o colesterol elevado, principalmente a fração LDL colesterol. Um outro fator que está se tornando muito prevalente no momento atual é o diabetes. E esta grande incidência do diabetes não só se está dando pelo envelhecimento da população, mas também pela alta incidência de obesidade. A obesidade, não só a obesidade mórbida, mas mesmo esses indivíduos em sobrepeso começam a ter taxas de glicemia alteradas. E nós temos um outro fator muito importante para ser lembrado, que é a questão da vida estressante das grandes cidades. O estresse, indiscutivelmente, representa um fator de risco até da instabilização de doença que se encontra estável, levando ao maior risco ou de derrame cerebral ou de infarto agudo do miocárdio. E principalmente falando em cidade como São Paulo, nós devemos lembrar que a própria poluição, esse ar seco, essa temperatura que nós estamos vivendo, que favorece muito o aumento da poluição ambiental, também se mostra como um fator da maior relevância. E nós devemos concluir que o sedentarismo, tão comum dos nossos dias, hoje se coloca como um fator que faz com que os fatores já clássicos que eu descrevi se tornem ainda mais importantes, porque o indivíduo com sobrepeso, sedentário, tem mais risco de ter hipertensão, tem mais risco de ter alterações metabólicas como diabetes ou como o próprio colesterol elevado. Nós devemos então colocar que o controle desses fatores de risco se torna primordial para que a gente consiga reduzir as taxas tão elevadas de doença cardiovascular na população no mundo contemporâneo de hoje.